Recebi uma foto minha, tirada de um lugar onde eu nunca estive. Tudo começou na terça-feira passada, por volta das 11 da noite. Quando eu estava jogado no sofá da sala, tentando ignorar o barulho da vizinha do andar de cima, que insiste em arrastar móveis nesse horário. Eu moro em um apartamento pequeno aqui no centro de Curitiba, um lugar que é basicamente um cubo de concreto onde eu tento sobreviver ao caos do dia a dia. Meu celular vibrou em cima da mesa de centro e por um segundo achei que fosse apenas mais uma notificação de entrega de comida ou algum grupo de trabalho que não sabe a hora de parar de mandar mensagem. Mas quando eu desbloqueei a tela, meu estômago deu um nó que eu não sinto desde a época de escola. Era um número desconhecido, sem foto de perfil, apenas com uma imagem anexada. No começo, eu achei que era algum erro, sabe? Aquele tipo de mensagem que alguém manda para o número errado e depois pede desculpa. Mas quando eu abri a foto, o sangue fugiu do meu rosto na hora. Na imagem, eu aparecia de costas, usando uma jaqueta jeans que eu tenho há pelo menos 3 anos. Aquela que tem um pequeno rasgo no punho esquerdo que eu sempre esqueço de costurar. Eu estava parado na frente de um portão de ferro azul descascado, segurando um copo de café descartável. O problema, e é aqui que a coisa fica bizarra de verdade, é que eu nunca estive naquele lugar. Eu conheço cada canto do meu bairro, cada rua que eu percorro para ir ao trabalho ou ao mercado, e aquele cenário era completamente estranho para mim. Parecia ser uma ladeira de alguma cidade histórica, talvez no interior de Minas Gerais, ou algum bairro muito antigo de Salvador que eu só vi pela televisão. O sol batia forte no topo da minha cabeça, criando uma sombra nítida no chão de pedras irregulares. Eu dei um zoom na foto com as mãos tremendo tanto que quase derrubei o aparelho. Era eu. Não era alguém parecido. Não era um sósia. Era a minha postura, o meu corte de cabelo que eu fiz no mês passado com o seu Gilberto, o barbeiro aqui da esquina e aquela maldita jaqueta. Eu fiquei paralisado por uns 10 minutos, olhando para aquela tela iluminada, enquanto o silêncio do meu apartamento parecia ficar cada vez mais pesado. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que alguém tinha feito uma montagem. Hoje em dia, com inteligência artificial e essas ferramentas de edição, as pessoas fazem qualquer coisa para assustar os outros. Tentei me convencer disso. É fake, é só alguém querendo me dar um susto. Eu pensava alto, tentando ouvir a minha própria voz para ver se eu me acalmava. Mas quanto mais eu olhava, mais os detalhes me convenciam do contrário. A iluminação estava perfeita. Os reflexos no meu óculos, que estava pendurado na gola da camiseta, eram reais demais. E tinha um detalhe que me quebrou por dentro. Na foto, eu estava usando um relógio de pulso que eu perdi em uma viagem de ônibus há 2 anos. Um relógio que meu avô me deu antes de falecer. Decidi responder a mensagem. Digitei com os dedos rígidos, perguntando quem era e de onde aquela foto tinha vindo. O digitando apareceu quase instantaneamente, o que me fez pular do sofá e ir conferir se a porta da sala estava trancada com as 2 voltas da chave. A resposta veio em seguida, curta e seca. Você não lembra de ter ido até lá, Thiago? Foi uma tarde tão proveitosa. Meu nome. A pessoa sabia o meu nome. E o pior é que eu não tenho redes sociais abertas. Eu sou um cara extremamente reservado, trabalho com suporte de TI e quase não saio de casa, a menos que seja estritamente necessário. Quem quer que fosse, tinha o meu número pessoal e sabia detalhes da minha vida que eu não saio espalhando por aí. Passei a noite inteira em claro, sentado na poltrona da sala com a luz acesa, olhando para a porta. Eu comecei a vasculhar a minha memória, tentando encontrar qualquer brecha, qualquer dia em que eu pudesse ter tido um apagão ou algo do tipo. Mas eu sou um homem de rotinas. Eu acordo às 7 da manhã, tomo meu café preto, pego o ônibus das 7h45 e fico trancado em um escritório com ar-condicionado até às 6 da tarde. Minhas férias nos últimos 5 anos foram passadas dentro deste mesmo apartamento, jogando videogame ou lendo livros técnicos. Eu nunca viajei para lugar nenhum com ladeiras e portões azuis. Quando o dia amanheceu, eu tomei uma decisão impensada. Peguei a foto e comecei a fazer buscas reversas na internet, tentando identificar a localização. Depois de horas navegando em fóruns de viagens e mapas de cidades pequenas, eu encontrei. Era uma rua sem saída em uma cidade chamada São Bento do Sul. Fica-se algumas horas daqui, mas eu nunca tive motivo nenhum para ir até lá. Não conheço ninguém naquela região. Não tenho parentes, nada. Peguei a minha mochila, joguei algumas coisas dentro e, movido por uma mistura de pavor e uma curiosidade doentia que eu não sabia que possuía, decidi que precisava ver aquele lugar com os meus próprios olhos. Eu precisava provar para mim mesmo que aquela foto era uma mentira, que era um erro geográfico ou uma coincidência impossível. Peguei o meu carro, um modelo antigo que sempre faz um barulho estranho na suspensão, e peguei a estrada. Durante o trajeto de 180 quilômetros,
Eu não liguei o rádio. O som do motor era a única coisa que me mantinha ancorado na realidade. Eu ficava repetindo para mim mesmo que, ao chegar lá, eu veria que o portão era diferente, ou que a rua não batia com a imagem. Mas conforme eu entrava nos limites da cidade, uma sensação de déjà vu começou a me sufocar. Eu sabia onde ficava a padaria. Eu sabia que depois daquela curva teria um casarão abandonado com uma árvore enorme na frente. Como eu poderia saber disso se eu nunca estive ali? Estacionei o carro a 2 quadras do endereço que eu tinha mapeado. Minhas pernas pareciam feitas de gelatina. Caminhei devagar, sentindo o peso de cada passo. O centro da cidade era calmo, com poucas pessoas nas calçadas. A maioria idosos conversando em frente às casas de madeira. Quando eu finalmente virei a esquina da tal rua sem saída, meu coração quase saiu pela boca. Lá estava ele, o portão de ferro azul, exatamente com as mesmas manchas de ferrugem e a tinta descascada da foto. O mesmo chão de pedras. Mas o que me fez perder o fôlego completamente foi ver, jogado no canto da calçada, um copo de café descartável, exatamente igual ao que eu segurava na imagem. Eu me aproximei do portão e antes que eu pudesse raciocinar, percebi que havia algo pendurado no trinco. Era um pequeno pedaço de papel dobrado em 4 partes. Com os dedos trêmulos, eu o abri. Estava escrito com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo, porque era a minha própria letra. Eu sabia que você voltaria para buscar o que deixou para trás. Nesse exato momento, o meu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem do mesmo número desconhecido. Desta vez, não era uma foto de costas. Era uma foto tirada há poucos segundos, mostrando eu mesmo, de frente, lendo o bilhete no portão azul. Alguém estava me observando agora. Alguém estava escondido em uma daquelas janelas coloniais, rindo do meu desespero. Olhei em volta, frenético, mas a rua parecia deserta. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som da minha própria respiração ofegante. Eu senti que tinha entrado em uma armadilha que eu mesmo ajudei a construir, sem nem saber quando ou como. O medo que eu senti naquele instante não era de um estranho, mas de mim mesmo, ou de quem quer que eu estivesse me tornando naquela cidade que eu insistia em dizer que não conhecia. Edit 1. Para quem está perguntando se eu tenho algum histórico de sonambulismo ou perda de memória, não, eu nunca tive nada disso. Nunca. Meus exames de rotina estão sempre normais, e eu sou o tipo de pessoa que lembra até do que comeu no almoço de 3 semanas atrás. Por isso tudo é tão aterrorizante. Edit 2. Sim, eu já bloqueei o número, mas as mensagens continuam chegando de outros números diferentes, sempre com o mesmo padrão. Parece que a pessoa tem centenas de chips descartáveis. Edit 3. Eu ainda estou aqui em São Bento do Sul, parado dentro do carro com as portas travadas. Eu não sei se eu volto para Curitiba ou se eu bato na porta da casa com o portão azul. Algo me diz que se eu for embora agora, eu nunca mais vou ter paz. Entrei na casa do portão azul e o que eu encontrei na parede da sala me fez querer arrancar a minha própria pele. Eu fiquei parado dentro do meu carro por quase 40 minutos, com o motor desligado e os vidros fechados, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. O silêncio daquela rua em São Bento do Sul era diferente de tudo o que eu já tinha experimentado na capital. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de expectativa, como se as casas estivessem prendendo a respiração, esperando o meu próximo movimento. Eu olhava para o retrovisor a cada 5 segundos, jurando que veria alguém saindo de trás de uma daquelas árvores ou espiando por uma fresta de cortina. O bilhete com a minha própria letra continuava amassado na minha mão direita, queimando como se fosse brasa. Eu sabia que, se eu ligasse o carro e fosse embora agora, aquela dúvida ia me corroer até o fim dos meus dias. Eu precisava saber o que eu tinha deixado para trás. Saí do carro com as pernas pesadas, sentindo cada pequena pedra do calçamento sob a sola do meu sapato. Caminhei até o portão azul novamente. O metal estava frio, apesar da claridade do dia, e o rangido que ele fez ao ser empurrado ecoou por toda a vizinhança. Um som agudo e metálico que me deu um calafrio na espinha. O jardim da frente era um desastre, cheio de mato alto e algumas flores murchas que pareciam não ver água há meses. A casa em si era uma construção antiga, de madeira escura com base de pedra, típica da colonização alemã da região. As janelas estavam fechadas com trincos de ferro e a pintura estava descascando em placas grandes, revelando a madeira cinzenta por baixo. Eu cheguei na porta principal, uma peça de embuia pesada, e antes que eu pudesse bater, percebi que ela estava apenas encostada. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. "Tiago, vai embora daqui!" Uma voz na minha cabeça gritava, mas a curiosidade era um veneno que já tinha se espalhado pelo meu sangue. Empurrei a porta devagar. O cheiro de mofo e poeira acumulada me atingiu em cheio, mas havia algo mais por baixo daquele odor de abandono. Era um perfume familiar, um cheiro de sândalo e sabonete de glicerina que a minha mãe costumava usar quando eu era criança. Eu dei o primeiro
passo para dentro da sala e a madeira do assoalho rangeu sob o meu peso, um som seco que pareceu um tiro naquele vazio. A sala estava quase sem móveis, exceto por uma poltrona de couro rasgada no canto e uma mesa de centro circular coberta por uma camada espessa de poeira cinza. Foi quando eu olhei para a parede principal da sala que o meu mundo desabou de vez. Não eram quadros de paisagens ou retratos de família antigos. A parede inteira estava coberta por fotografias minhas, centenas delas. Fotos de mim dormindo no meu apartamento em Curitiba, fotos de mim pegando o ônibus para o trabalho, fotos de mim jantando sozinho em um restaurante de massas que eu frequento todas as sextas-feiras. Algumas eram de anos atrás. Outras pareciam ter sido tiradas na semana passada, mas o que mais me assustou foram as fotos que eu nunca tirei. Fotos minhas em situações que eu não lembrava de ter vivido. Eu aparecia sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos longos e escuros, cujo rosto estava cuidadosamente recortado em todas as imagens. Em uma das fotos, nós dois estávamos segurando um bolo de aniversário com 25 velas. Eu nunca tive aquela festa. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Eu me aproximei da parede sentindo um enjoo forte subir pela garganta. Minhas mãos buscavam algum apoio enquanto eu tentava processar o que estava vendo. Como alguém tinha acesso ao meu quarto enquanto eu dormia? Como alguém poderia ter registrado momentos de uma vida que eu simplesmente não vivi? Eu comecei a arrancar as fotos da parede com fúria, os preguinhos caindo no chão com barulhos metálicos e irritantes. Eu precisava destruir aquilo, precisava apagar aquela prova de que a minha realidade era uma mentira, ou de que eu estava perdendo a sanidade de forma definitiva. Foi então que eu notei uma porta ao fundo do corredor entreaberta, de onde vinha uma luz fraca e amarelada. Caminhei pelo corredor estreito, o som dos meus passos ecoando como se estivesse dentro de uma caverna. Cada porta que eu passava parecia uma boca aberta, pronta para me engolir. Cheguei no quarto ao fundo e empurrei a porta com o pé. O quarto estava impecável, em um contraste bizarro com o resto da casa que estava caindo aos pedaços. Havia uma cama feita com lençóis brancos e esticados, uma escrivaninha de madeira clara e, em cima dela, um notebook aberto. A tela estava ligada, exibindo um vídeo em loop. Eu me aproximei, prendendo a respiração. O vídeo mostrava a rua lá fora, exatamente o ponto onde eu estacionei o meu carro. Eu me vi saindo do veículo, me vi hesitando na frente do portão e me vi entrando na casa. O vídeo estava sendo transmitido em tempo real. O pânico finalmente assumiu o controle. Eu me virei para sair correndo dali, mas tropecei em um tapete e caí de joelhos no chão. Foi quando eu vi, embaixo da cama, uma caixa de sapatos de papelão, amarrada com um barbante grosso. Eu a puxei para fora com um movimento brusco. Dentro da caixa, não havia sapatos. Havia uma coleção de objetos que pertenciam a mim e que eu achei que tinha perdido ao longo dos anos. Minha primeira carteira de identidade, aquela que eu perdi em um show de rock aos 18 anos, um chaveiro de metal que ganhei no meu primeiro emprego. E no fundo da caixa, envolto em um pano de veludo vermelho, estava o relógio do meu avô. O relógio que eu vi na foto e que eu tinha certeza absoluta de ter esquecido dentro de um ônibus intermunicipal em 2024. Eu peguei o relógio e senti o peso do metal frio na palma da minha mão. O vidro estava trincado, mas o ponteiro dos segundos ainda se movia, marcando o tempo com um tic-tac rítmico que parecia o bater de um coração cansado. Foi nesse momento que eu ouvi um barulho vindo do andar de cima, um som de passos leves, como se alguém estivesse caminhando descalço sobre as tábuas de madeira. Eu congelei no lugar. A pessoa que estava me enviando aquelas fotos, a pessoa que conhecia a minha caligrafia e que guardava os meus pertences perdidos, estava ali comigo, a poucos metros de distância, separada apenas por um teto de madeira velha. Tiago, uma voz feminina chamou do topo da escada. Era uma voz suave, quase um sussurro, mas que carregava uma carga emocional que eu não soube identificar. Você demorou tanto para voltar. Eu já estava começando a achar que você tinha se esquecido da nossa promessa. Eu senti um calafrio tão intenso que meus dentes começaram a bater. Eu não reconhecia aquela voz, mas a maneira como ela pronunciou o meu nome me fez sentir uma vergonha profunda e inexplicável, como se eu tivesse cometido um crime terrível, do qual eu não tinha a menor memória. Sem pensar, eu guardei o relógio no bolso e saí do quarto. Eu não olhei para trás. Eu atravessei a sala das fotos sem desviar os olhos da porta de saída. Eu corri pelo jardim, pulei o portão azul, que agora parecia uma fronteira entre a vida e o pesadelo, e me joguei dentro do carro. Minhas mãos tremiam tanto que eu levei 3 tentativas para conseguir encaixar a chave na ignição. O motor rugiu e eu arranquei, deixando para trás aquela rua e aquela voz. Mas
Enquanto eu dirigia para longe, vi pelo retrovisor uma figura parada na janela do andar de cima. Uma mulher de cabelos longos e escuros, acenando para mim com uma calma que me aterrorizou mais do que qualquer grito. Ela não estava brava por eu estar fugindo. Ela parecia saber que, não importava o quão longe eu fosse, eu acabaria voltando. Porque o relógio no meu bolso não estava marcando a hora certa. Ele estava contando o tempo de forma regressiva e os números estavam chegando perto do zero. Edit 1. Para quem está perguntando sobre a mulher, eu juro que nunca a vi antes, mas as fotos na parede me deixaram confuso. Parece que existem duas versões da minha vida e eu só me lembro de uma. Edit 2. Eu já estou na estrada voltando para Curitiba, mas o relógio do meu avô começou a esquentar no meu bolso. Eu tive que tirar ele e colocar no banco do passageiro. O ponteiro agora está girando para trás com uma velocidade absurda. Edit 3. Eu acabei de perceber que o bilhete que eu peguei no portão sumiu. Eu lembro de ter guardado ele no bolso da jaqueta, mas agora não tem nada lá. É como se a realidade estivesse se reescrevendo enquanto eu tento fugir. O relógio parou de girar. O carro morreu no meio do nada e eu descobri que não estava sozinho no banco de trás. Eu dirigi por quase 60 quilômetros sem olhar para o lado, com os olhos fixos no asfalto que sumia sob os faróis do meu carro. O sol já tinha se posto e a escuridão da estrada que liga o interior à capital parecia uma boca gigante pronta para me engolir. O relógio do meu avô, jogado no banco do passageiro, continuava a esquentar, emanando um calor que eu conseguia sentir na pele do meu braço direito, mesmo sem encostar nele. O ponteiro dos segundos, que antes girava para trás de forma frenética, subitamente travou no número 12. Foi um estalo seco, metálico, que ecoou dentro da cabine silenciosa, como se alguém tivesse quebrado um galho seco bem do lado do meu ouvido. No mesmo milésimo de segundo, o motor do meu carro deu um soluço violento, a luz do painel piscou 3 vezes e tudo se apagou. Eu estava a 80 km por hora em uma descida quando perdi a direção hidráulica e os freios ficaram duros como pedra. O pânico subiu pela minha garganta enquanto eu lutava com o volante para não cair na canaleta lateral. Consegui encostar o veículo no acostamento, sentindo o cheiro de queimado vindo do capô. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu estava parado no meio de um trecho deserto, cercado por uma mata fechada que parecia observar cada movimento meu. Tentei girar a chave na ignição 1, 2, 10 vezes. Nada. O painel permanecia morto, as luzes de emergência não funcionavam, e o meu celular, que estava com 80% de bateria, simplesmente apagou e não dava mais sinal de vida. Fiquei ali, sentado no escuro, ouvindo o estalar do metal do motor esfriando. Foi então que eu percebi um detalhe que fez os pelos do meu pescoço se arrepiaram. O cheiro de sândalo e sabonete de glicerina estava dentro do carro. Não era um rastro sutil, era como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Eu não tive coragem de olhar para o banco de trás de imediato. Meus olhos ficaram fixos no retrovisor interno, mas a escuridão lá atrás era tão densa que eu não conseguia distinguir nada. Minha respiração estava curta, rápida, e o vidro do para-brisa começou a embaçar por causa do meu nervosismo. Eu queria sair correndo, mas para onde? Eu estava no meio do nada, sem lanterna, sem sinal, e com a nítida sensação de que algo estava me espreitando. Com a mão trêmula, estiquei o braço e peguei o relógio no banco do passageiro. Ele não estava mais quente. Agora estava gelado como um cubo de gelo. Ao tocar o metal, uma imagem lampejou na minha mente com uma força brutal. Eu me vi naquela mesma estrada, mas era noite e estava chovendo muito. Eu não estava sozinho no carro. Aquela mulher de cabelos longos e escuros estava sentada ao meu lado, rindo de algo que eu tinha dito. Nós estávamos usando roupas de festa e eu estava com o relógio do meu avô no pulso. Foi uma visão de poucos segundos, mas foi tão real que eu consegui sentir a vibração da risada dela no meu peito. Eu nunca vivi aquilo. Eu tenho certeza de que nunca tive aquele carro, nunca usei aquele terno e nunca estive com aquela mulher. Mas a memória estava lá, instalada no meu cérebro como um vírus. Tiago, você sempre esquece de olhar para onde está indo. Um sussurro veio do banco de trás. Não foi uma voz na minha cabeça. Foi um som físico, real, movendo as moléculas de ar dentro do veículo. Eu travei. Meus dedos se fecharam em volta do relógio com tanta força que as bordas do metal começaram a cortar a minha palma. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia gritar. Meus olhos finalmente encontraram o retrovisor e por um segundo vi o brilho de 2 olhos refletindo a pouca luz da lua que passava pelas frestas das árvores. Era ela, a mulher da casa do portão azul. Ela estava sentada exatamente atrás de mim, com as mãos
mãos apoiadas no encosto do meu banco. Eu tomei coragem e me virei de uma vez, pronto para lutar ou para morrer de susto, mas o banco estava vazio. Não havia ninguém ali, apenas o cheiro doce e o rastro de umidade no estofado, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Eu abri a porta do carro com um chute e rolei para fora, caindo no asfalto áspero. Comecei a correr sem rumo pela estrada, tentando me afastar daquela máquina que parecia ter se tornado uma extensão do pesadelo. Eu corria e olhava para trás, esperando ver vultos saindo do mato, mas a estrada permanecia deserta. Depois de uns 10 minutos de correria desesperada, eu vi uma luz amarelada ao longe. Era um posto de combustíveis antigo, daqueles com apenas 2 bombas de gasolina e uma conveniência que cheirava a café velho e óleo de motor. Cheguei no posto soluçando, com a camiseta rasgada e o rosto sujo de poeira. O frentista, um senhor de idade avançada que usava um boné desbotado e tinha a pele marcada pelo sol de décadas, me olhou com uma mistura de pena e desconfiança. Ele estava sentado em uma cadeira de plástico, fumando um cigarro de palha. "Parece que você viu um fantasma, rapaz", ele disse, soltando a fumaça devagar. Eu tentei explicar que meu carro tinha quebrado e que eu precisava de um telefone, mas as palavras saíam atropeladas. Ele me entregou um copo de água e apontou para o orelhão de metal que ficava no canto do pátio. "Pode tentar, mas o sinal aqui é difícil desde o acidente", ele comentou, voltando a olhar para a estrada escura. Eu parei de beber a água no mesmo instante. "Que acidente?", eu perguntei, sentindo meu coração acelerar novamente. O velho me olhou de cima a baixo, fixando os olhos no relógio que eu ainda segurava na mão. "Aquele ali, há uns 2 anos. Um rapaz idêntico a você, num carro igual ao seu. Estava com uma moça bonita, de cabelo comprido. Dizem que o carro apagou do nada e um caminhão não conseguiu frear a tempo. Mas o estranho é que nunca acharam o corpo do motorista, só o da moça, abraçada a uma caixa de fotos. Meu mundo girou. Eu senti as minhas pernas falharem e me apoiei na bomba de combustível para não cair. O frentista continuou falando, mas a voz dele parecia estar vindo debaixo d'água. Eu caminhei até o orelhão, mesmo sabendo que não teria para quem ligar. Quando tirei o fone do gancho, não ouvi o sinal de linha. Ouvi um chiado rítmico, como se fosse a gravação de uma respiração pesada. E então, a voz dela novamente. Mas desta vez não era um sussurro carinhoso. Era um choro desesperado. Um lamento que parecia vir de dentro da terra. "Por que você me deixou lá, Tiago? Por que você saiu do carro e não me tirou de lá?" Eu bati o fone no gancho com força, sentindo as lágrimas queimarem os meus olhos. Olhei para o frentista, mas ele não estava mais lá. A cadeira de plástico estava vazia. O cigarro de palha ainda fumegava no chão, mas o posto inteiro parecia ter envelhecido 50 anos em questão de segundos. As bombas estavam enferrujadas, o telhado estava caído e o mato tomava conta de tudo. Eu estava sozinho no escuro, no meio de uma ruína que eu não reconhecia, segurando um relógio que não parava de marcar 0 horas, 0 minutos e 0 segundos. Foi quando eu ouvi o som de um motor se aproximando. Um caminhão, com faróis altos e cegantes, vinha em alta velocidade pela estrada, exatamente na direção em que eu estava. Eu tentei me mover, tentei sair da frente, mas meus pés pareciam colados no chão. O caminhão não desviou, ele não freou. E no último segundo antes do impacto, eu vi o rosto do motorista através do para-brisa. Não era um estranho, era eu, com a mesma expressão de pavor, com a mesma jaqueta jeans, dirigindo em direção ao meu próprio fim. Edit 1. Eu não morri. Eu não sei como, mas eu acordei no acostamento, a alguns metros de onde o posto deveria estar. Não tem posto nenhum aqui. É apenas uma estrutura abandonada e queimada há anos. Edit 2. O relógio agora está funcionando normalmente, mas o vidro dele está limpo. O trinco sumiu. É como se ele fosse novo, recém-saído da loja. Edit 3. Eu encontrei uma foto no meu bolso que eu não tinha antes. Sou eu e a mulher, no posto de gasolina, sorrindo para o frentista. No verso está escrito: "A terceira parte é sempre a mais difícil de aceitar." Eu acordei com o rosto colado no asfalto frio, sentindo o gosto metálico de sangue na boca e uma dor latente na lateral da minha cabeça. O caminhão, o frentista, o posto de gasolina, tudo parecia ter sido um delírio febril, mas o relógio ainda estava ali, preso ao meu pulso. Eu não lembrava de ter colocado ele no braço. Tentei soltar a fivela, mas o couro parecia ter se fundido à minha pele, apertando cada vez mais conforme o meu coração acelerava. Olhei em volta e o meu carro estava parado a poucos metros, com os faróis acesos e o motor roncando suavemente, como se nunca tivesse morrido no meio da estrada. Entrei no veículo e bati a porta, trancando tudo. Eu precisava de respostas. Eu precisava entender quem era aquela mulher e por que a minha caligrafia estava espalhada por uma cidade onde eu jurava nunca ter pisado. Abri o porta-luvas em busca de um carregador de celular.
celular, mas o que encontrei lá dentro me fez perder o fôlego. Era um envelope pardo, grosso, lacrado com fita adesiva. Eu nunca tinha visto aquele envelope na minha vida. Rasguei o papel com os dentes, movido por um desespero que já tinha ultrapassado qualquer limite da lógica. Dentro, havia um prontuário médico de uma clínica psiquiátrica em Santa Catarina, datado de 3 anos atrás. O nome do paciente era Tiago, meu sobrenome, meu CPF, minha data de nascimento. Mas o diagnóstico me deu um soco no estômago. Transtorno dissociativo de identidade com episódios graves de amnésia retrógrada. Segundo os papéis, eu tinha passado 10 meses internado após um trauma severo. As páginas seguintes detalhavam o tal trauma. Houve um acidente, exatamente como o velho do posto disse. Eu estava dirigindo em uma noite de chuva forte, voltando de uma festa de noivado em São Bento do Sul. A mulher ao meu lado era a Marina, minha noiva. Nós tínhamos acabado de comprar aquela casa do Portão Azul para começar a nossa vida juntos. O relógio que eu carregava não era um presente de despedida do meu avô. Ele era uma herança que eu usava no dia do desastre. O relatório dizia que, após o impacto com o caminhão, eu entrei em estado de choque e simplesmente caminhei para fora das ferragens, desaparecendo na mata por 3 dias até ser encontrado em estado catatônico. A Marina não teve a mesma sorte. Ela ficou presa nas ferragens e o carro pegou fogo antes que o resgate chegasse. Eu comecei a chorar, um choro seco e dolorido que parecia rasgar o meu peito. As memórias começaram a voltar em flashes violentos, como se alguém estivesse projetando um filme quebrado na minha mente. Eu lembrei do cheiro de sândalo dela. Lembrei do dia em que pintamos o portão de azul e rimos porque eu tinha sujado toda a minha jaqueta jeans com a tinta fresca. A foto que eu recebi no celular, aquela em que eu estava de costas na frente do portão, eu mesmo tinha tirado aquela foto usando um tripé, semanas antes do acidente, para mandar para a minha mãe e mostrar a nossa nova conquista. Eu não era uma vítima de um perseguidor misterioso. Eu era uma vítima da minha própria mente, que tinha criado uma barreira de concreto para me proteger da culpa de ter sobrevivido enquanto ela queimava. Mas se eu era o único sobrevivente, quem estava me mandando aquelas mensagens? Quem estava na janela da casa? Peguei o meu celular, que agora tinha voltado a funcionar milagrosamente, e abri a galeria de fotos. Comecei a descer as imagens, passando por fotos de trabalho e prints de memes, até chegar nas fotos daquela noite. Havia um vídeo novo, gravado há apenas 10 minutos. Eu dei o play com a mão tremendo. No vídeo, eu aparecia deitado no acostamento, desacordado. Uma mão feminina, com uma aliança de noivado idêntica à que eu deveria estar usando, acariciava o meu rosto com uma delicadeza assustadora. A voz dela sussurrava no microfone: "Você está quase lembrando, meu amor. O relógio está chegando no 0. Quando os ponteiros se encontrarem, nós vamos poder terminar aquela viagem." O relógio no meu pulso começou a vibrar. O vidro, que antes estava limpo, agora mostrava uma rachadura que formava o desenho de uma teia de aranha. Eu percebi que o relógio não estava contando o tempo para trás por causa de algum fenômeno sobrenatural, mas sim porque ele era o gatilho da minha terapia de choque. O médico que assinou o prontuário, um tal de Dr. Arnaldo, mencionou no texto que eu tinha desenvolvido uma fixação pelo objeto e que ele era o único elo que me mantinha conectado à realidade da Marina. Eu tinha fugido da clínica, roubado o meu próprio prontuário e me mudado para Curitiba para tentar ser outra pessoa. Eu tinha inventado uma vida medíocre em um suporte de TI para não ter que encarar o monstro da saudade. Tudo o que aconteceu desde que recebi a primeira foto foi orquestrado. Mas por quem? Eu olhei para o relógio e vi que faltavam apenas 5 minutos para a meia-noite. Uma mensagem chegou. "Olhe para o banco do passageiro." Eu me virei devagar. Em cima do banco, onde antes estava o relógio, agora havia uma pequena caixa de madeira com as minhas iniciais gravadas. Dentro dela, havia uma chave velha e enferrujada e um endereço escrito em um guardanapo de papel: o Cemitério Municipal de São Bento do Sul, Jazigo 112. Eu entendi tudo. As fotos na parede da casa, os objetos perdidos, o cheiro de sândalo. Alguém queria que eu voltasse para o ponto de partida. Alguém queria que eu enfrentasse o que eu fiz naquela noite de chuva. Eu não saí do carro e não consegui tirar a Marina de lá porque eu tive medo. Eu vi as chamas subindo e, em vez de lutar, eu corri. Eu a deixei sozinha. O fotógrafo, a pessoa por trás das mensagens, não era um fantasma. Era alguém que sabia da verdade e queria me ver sofrer cada segundo daquela revelação. Liguei o carro e dei um cavalo de pau na estrada, voltando para a direção da cidade que eu tanto tentei esquecer. Eu não ia para a casa do Portão Azul dessa vez. Eu ia para o lugar onde eu enterrei a minha alma. Conforme eu me aproximava da cidade, as luzes dos postes pareciam mais brilhantes, quase cegantes. O relógio no meu pulso começou a apitar, um som agudo que perfurava os meus tímpanos. 4 minutos. 3 minutos.
Eu entrei pelos portões do cemitério que estavam abertos como se estivessem me esperando. Estacionei de qualquer jeito e saí correndo entre os túmulos de mármore branco, guiado apenas pela luz da lua e pelo som do apito no meu braço. Quando cheguei ao jazigo 112, vi uma figura sentada em cima da lápide. Não era a Marina. Era um homem alto, magro, vestindo um sobretudo preto que parecia absorver toda a luz ao redor. Ele segurava uma câmera fotográfica profissional e tinha um sorriso cínico no rosto. Finalmente, Tiago. Achei que você ia preferir morrer na estrada a ter que ler aquele prontuário, ele disse, levantando a câmera para tirar uma foto minha. O flash me cegou por um instante e naquele segundo de escuridão, eu ouvi o som de algo pesado sendo arrastado por trás de mim. Edite 1. Para quem está perguntando quem é o homem, eu acho que reconheci a voz. É o irmão da Marina, o único que nunca me perdoou pelo acidente. Ele é fotógrafo profissional e sempre foi obcecado por justiça. Edite 2. A chave que eu encontrei na caixa não é de uma porta. Eu acabei de testar no cadeado do jazigo e ela serviu perfeitamente. Eu estou com medo do que vou encontrar lá dentro. Edite 3. O relógio parou de apitar. Ele está marcando exatamente meia-noite. O silêncio no cemitério agora é tão pesado que eu consigo ouvir o meu próprio coração batendo. A próxima parte vai ser a última, aconteça o que acontecer. O flash final, o jazigo aberto e a verdade que o relógio tentou esconder por 3 anos de mentiras. O homem no sobretudo preto não se moveu quando eu dei o primeiro passo em direção à lápide. O visor da câmera dele brilhava com a luz verde das fotos que ele tinha acabado de bater, e o som do obturador, aquele clique seco e mecânico, parecia o barulho de uma guilhotina caindo sobre o meu pescoço. Eu reconheci aquele rosto. Era o Vinícius, o irmão mais velho da Marina. Ele sempre foi um cara de poucas palavras, um fotógrafo de guerra que via o mundo através de lentes frias e que nunca engoliu a história de que eu tentei salvá-la. Ele deu um passo para o lado, revelando o mármore frio do jazigo 112, onde o nome dela brilhava sob o luar. Você fugiu da clínica, Tiago. Achou que um apartamento em Curitiba e um crachá de suporte de TI iam apagar o fato de que você a deixou queimar? Ele disse, a voz cortante como uma navalha. Eu tentei falar, tentei gritar que eu amava a Marina, mas as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas pelo cheiro de sândalo que subitamente ficou insuportável ali no cemitério. Eu olhei para a chave na minha mão, aquela que eu tinha tirado da caixa no banco do passageiro. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase a deixei cair entre as frestas das pedras. Vinícius apontou para o pequeno cadeado de latão que prendia uma portinhola de metal na base do monumento fúnebre. Ela não está lá dentro, Tiago. Pelo menos não a parte dela que você se recusa a enfrentar. Abre logo isso antes que eu perca a paciência e termine o que o caminhão começou. Coloquei a chave no buraco da fechadura. O metal rangeu, resistindo, como se a própria estrutura do universo estivesse tentando me impedir de ver o que estava escondido ali. Quando o cadeado finalmente cedeu e caiu no chão com um baque surdo, eu puxei a portinhola. Lá dentro não havia restos mortais ou cinzas. Havia um gravador de voz antigo e uma pilha de cartas nunca abertas, todas escritas com a caligrafia da Marina. Eu peguei o gravador e apertei o botão de reprodução. A voz dela preencheu o silêncio do cemitério, mas não era o choro que eu ouvi no orelhão. Era uma voz calma, gravada dias antes do acidente. Tiago, se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui te contar pessoalmente. Eu sei que o relógio do seu avô está estragado. Eu sei que você finge que ele funciona para não aceitar que o tempo passa. Mas eu não posso mais viver nessa sua fantasia de que tudo é perfeito. Eu congelei. A gravação continuou, revelando que a nossa relação estava desmoronando muito antes do caminhão aparecer na estrada. Ela estava me deixando. As malas que eu vi no porta-malas naquela noite não eram para a nossa mudança para a casa do Portão Azul. Eram as malas dela que estava indo embora de vez. O acidente não aconteceu porque o carro apagou do nada. Aconteceu porque nós estávamos discutindo, porque eu estava desesperado, tentando convencê-la a ficar, e eu não vi os faróis do caminhão vindo na nossa direção. A culpa que eu sentia não era apenas por não tê-la tirado das chamas. Era por saber que, no fundo, eu causei tudo aquilo. Vinícius se aproximou e colocou a mão no meu ombro, mas não foi um gesto de conforto. Foi um aperto de ferro. Eu tirei aquelas fotos, Tiago. Todas elas. Eu te segui por meses. Eu queria que você voltasse aqui para que eu pudesse te entregar isso. Ele me estendeu um último envelope. Dentro, havia uma foto tirada de dentro do carro em chamas, um segundo antes da explosão. Era a Marina. Ela não estava gritando por socorro. Ela estava olhando para a câmera com uma expressão de paz, segurando o relógio que tinha caído do meu pulso durante o impacto. No verso, ela tinha escrito: "O tempo parou para mim, Tiago. Agora deixe ele correr para você." O relógio no meu pulso
Aquele que estava fundido à minha pele, subitamente se soltou. A fivela de couro se abriu sozinha e o objeto caiu sobre o mármore do túmulo, partindo o vidro em 1000 pedaços. No mesmo instante, o peso que eu sentia no meu peito, aquela angústia que me acompanhava desde Curitiba, pareceu evaporar. Eu olhei para o Vinícius e ele não estava mais lá. A figura do homem de sobretudo tinha sumido entre os túmulos, deixando apenas a câmera fotográfica em cima da lápide. Eu peguei o aparelho e olhei pelo visor. Não havia fotos minhas. Não havia fotos do portão azul. O cartão de memória estava vazio. Eu percebi então que o Vinícius, o fotógrafo, as mensagens, talvez nada daquilo fosse físico. Talvez fosse a última projeção da minha mente fragmentada, tentando me trazer de volta à sanidade através do único caminho que eu conhecia, a dor. Eu caminhei de volta para o meu carro, sentindo o vento da madrugada bater no meu rosto. Eu não era mais o Tiago do suporte de TI e também não era o Tiago que fugiu da clínica. Eu era apenas um homem que precisava aprender a viver com as cicatrizes que eu mesmo criei. Liguei o motor do carro. Pela primeira vez em 3 anos, o painel marcou a hora certa. Eram 2h15 da manhã. Eu manobrei o veículo e saí do cemitério de São Bento do Sul, deixando o relógio quebrado e as memórias distorcidas para trás. Eu não sabia para onde ia, mas sabia que não precisava mais de fotos para provar que eu existia. Enquanto eu pegava na estrada de volta, vi pelo retrovisor uma última imagem. O portão azul da casa, agora pintado de branco, com um novo casal descarregando caixas sob a luz do amanhecer. A história tinha acabado. O loop tinha sido quebrado. Parei em um posto de gasolina de verdade, na beira da rodovia principal. Tomei um café quente e joguei o envelope do prontuário em uma lixeira de metal. O sol começou a apontar no horizonte, tingindo o céu de um laranja intenso e vibrante. Eu não senti medo. Eu não senti o cheiro de sândalo. Eu apenas senti o silêncio de quem finalmente aceitou que o passado é um lugar onde não se pode morar. Eu tirei o celular do bolso e apaguei todas as conversas com um número desconhecido. Quando a tela ficou limpa, eu vi o meu próprio reflexo no vidro. Eu estava mais velho, com olheiras profundas, mas meus olhos estavam presentes. Eu estava aqui, no agora. Dirigi até Curitiba com as janelas abertas, ouvindo o som do trânsito e das pessoas começando o dia. Quando cheguei no meu apartamento, não arrastei móveis e não chequei a porta. Eu apenas deitei na cama e dormi um sono sem sonhos. Um sono de quem não deve mais nada ao tempo. A saga do narrador de fórum terminava ali, não com um grito de horror, mas com o som suave de um relógio que, finalmente, tinha aprendido a marcar os segundos em frente, sem nunca mais olhar para o que ficou no meio do caminho. Edit 1. Para quem está perguntando se eu vou voltar para a clínica, não. Eu já entrei em contato com o Dr. Arnaldo e vou continuar o tratamento em regime ambulatorial. Ele ficou surpreso por eu ter conseguido fazer o caminho de volta sozinho. Edit 2. O relógio quebrado ficou lá no túmulo. Eu não sinto falta dele. É estranho como um objeto tão pequeno pode carregar tanto peso, né? Edit 3. Obrigado a todos que acompanharam esse relato. Escrever isso aqui foi o que me manteve lúcido durante essa última semana. Eu vou ficar um tempo offline para processar tudo. Cuidado com as fotos que vocês tiram. Às vezes, elas registram mais do que a gente quer ver.